vitória importante, era necessária e conseguiu diante daquilo que tinha como opção, né? Sabendo que tinha que rodar esse elenco, sabendo que era um jogo complicado, vindo de uma semana difícil, e esses caras deram conta do recado do Palmeiras com uma escalação diferente, Bruno Rodrigues e Felipe Anderson, a gente vê no detalhe aí nas imagens, dando a vitória pro Palmeiras. É isso, Vitor Caio, torcedor da TNT, vitória justa do Palmeiras, fez 1-0 no primeiro tempo, na única chance do Palmeiras e também do Juventude, a primeira etapa para esquecer, segundo tempo bem melhor, tanto é que com menos de 5 minutos o Palmeiras já teria 2 oportunidades, as mexidas do Thiago Carpini foram boas do Juventude, e o jogo era um pouquinho mais igual e mais aberto, esgarçado até o golaço do Felipe Anderson, no lance que começou num pênalti pedido que não aconteceu, mão na bola, bolada na mão, não aconteceu nada, o que aconteceu foi mais um golaço do Felipe Anderson, o jogo ficou aberto, o Palmeiras teve oportunidades, o Juventude começou a empilhar as oportunidades e como já destacou o Caio, com 4 grandes defesas, o nome desse Juventude 0, Palmeiras 2 é Carlos Miguel. Poderia indicar que o Palmeiras não jogou bem, não. Foi um abafa final do Juventude, mas o Palmeiras melhor em campo, mesmo com a escalação bastante alternativa para começo de conversa. Você podia dizer que tem 3 eventuais titulares da equipe do Abel e quando a tropa entrou, a cavalaria entrou, o resultado já estava definido pela equipe paulista, grande líder com 1 ponto de diferença à frente do Flamengo e tantos pontos de futebol em relação ao Juventude. E aí, meu caro Caio Capita, analisando num contexto geral essa partida, né? Sempre difícil jogar, embora a gente ressalte, né, a situação do Juventude, que de fato é complicada. Nesse mesmo Campeonato Brasileiro não vem conseguindo fazer também um mando de campo, que já foi historicamente um campo muito forte, não vem conseguindo fazer um bom mando de campo também, mas era um jogo desgastante, pelo menos pro Palmeiras, um jogo talvez com pressão, porque viu ontem o Flamengo vencer e ficar à frente na tabela, o Palmeiras recupera, era um jogo importante, e o Palmeiras talvez não tenha colocado aquele futebol bonito, né, que o torcedor sempre quer ver e vai cobrar, mas ao mesmo tempo acho que é um torcedor que consegue entender que a necessidade do jogo às vezes pedia um futebol de resultado, né? Esse jogo, além de importante, ele era muito perigoso, porque é muito natural, depois de uma classificação, uma virada heróica e histórica por 4-0 na LDU, que o time baixasse um pouquinho o nível de concentração, porque se desgastou demais na quinta-feira à noite, mentalmente, fisicamente, o Palmeiras correu demais e até por isso pode ter sido importante a utilização de alguns jogadores que não jogaram na quinta-feira ou que jogaram menos na equipe titular. Porque aí os caras vieram para mostrar serviço, como foi o caso do Bruno Rodrigues, que fez um bom jogo, Jeff Té por um lado, o Kelvin por outro, outros 2 que fizeram uma boa partida no jogo de hoje, o Felipe Anderson que fez um golaço, o gol que definiu a partida lá no Alfredo Jaconi. Mas o jogo do Carlos Miguel é muito especial. A galera gostava de falar que a cada 22 minutos ele tomava um gol, o que era uma verdade, mas que era uma realidade distorcida, porque ele não teve culpa em nenhum dos seus gols, em nenhum dos gols que sofreu. A partir do jogo contra o Cruzeiro, Carlos Miguel pegou uma confiança, se sente mais à vontade, muito mais confortável no gol do Palmeiras e hoje fez um grande jogo. Então hoje, um jogo, depois do que foi contra a LDU, com muitas reservas, podia ser um jogo perigoso, mas não. A equipe do Abel Ferreira mais uma vez fez um jogo tranquilo, muito eficiente, fazendo os gols nas oportunidades que teve, se defendeu muito bem, sai com os 3 pontos e sai de uma semana muito difícil para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro com uma rodada a menos e a mesma vantagem sobre o Flamengo. O pessoal segue participando aqui com a gente, né, nesse nosso pós-jogo, lembrando que agora nós vamos colocar os melhores momentos, né, do que aconteceu lá em Caxias do Sul, não só os gols, né, mas o que nós vimos também durante os 90 minutos que vocês acompanharam aqui com a gente no nosso Arquibancada TNT Esportes. Ô Mauro, muita gente olhando, né, para esse jogo do Palmeiras, né, e talvez olhe para o outro lado, o seu adversário, o Flamengo, fala, pô, o Flamengo não tá meio que poupando ninguém e o Palmeiras conseguiu com esse time aí dar uma resposta interessante. De momento, tá? Quem tem apresentado o melhor futebol? Palmeiras ou Flamengo? E até, obviamente, relação com as peças que tem disponíveis, tanto Felipe Luiz como o Abel Ferreira também. Palmeiras tem jogado mais de algum tempo, até quando perdeu para o Flamengo na partida polêmica no Maracanã. Eu entendo que o Palmeiras jogou mais do que o Flamengo, talvez não para perder, podia até ter vencido. Para mim, 2 erros, 2 gols irregulares da equipe rubro-negra. O
Gols não, perdão. Teve o lance do pênalti no Gomes, não se sabe se ele faria. E no segundo gol do Flamengo, na origem da jogada, tem uma falta do Danilo no Vitor Roque. Mas, enfim, a arbitragem vai ficar falando até 2.798 erros a favores e contra. O que para mim não dá para falar é que tem esquema, que tem sistema, que tem método, tem um monte de coisa. O que para mim teve foi um Flamengo que está crescendo, entendo eu, mas o Palmeiras está num nível melhor. Eu diria que no momento o Palmeiras joga mais do que o Flamengo, mas o Flamengo tem mais jogadores desequilibrantes, tem um elenco em melhor qualidade e quantidade. Mas tudo muito igual, e assim será, para mim, até o final do Campeonato Brasileiro e também para a grande decisão, a princípio em Lima, no dia 29. Ó, pessoal participando aqui com a gente, frente momentânea não era liderança, secou mal, a liderança é verde. O Luciano José manda. Valeu, Carlos Miguel. Ele manda isso, né? Valeu Carlos Miguel, valeu Bruno Rodrigues, valeu Felipe Anderson. Os dois caras que fizeram gol e também o Carlos Miguel. E aí, meu caro Caio Capito, como você até mesmo tinha falado, né? Quando ele começa, o Carlos Miguel, ele já pega 2 jogaços pela frente, né? Flamengo e LDU na altitude, né? Natural que pudesse vir um resultado adverso, né? Como aconteceu, né? 3 gols num jogo, 3 gols no outro jogo, gols tomados pela equipe do Palmeiras. Mas fez uma boa partida contra o Juventude, já havia feito contra o Cruzeiro também, contra a LDU acho que não foi muito ameaçado, mas também fez uma partida segura quando foi acionado, também fez. E o Everton voltando, cara, de repente você tem o Everton disponível para a final da Libertadores, você faz o quê? Tudo depende do momento. Se o Carlos Miguel estiver bem, é Carlos Miguel. Goleiro é ritmo de jogo, goleiro é tá em campo. O Carlos Miguel não atuava há 8 meses. Era natural que tivesse uma falha um momento ou outro, coisa que não aconteceu. Hoje, o Carlos Miguel já ambientado, já confortável no gol do Palmeiras, faz mais um grande jogo, o que se credencia a ser titular mesmo quando o Everton tiver à disposição. A partida que o Carlos Miguel faz contra o Cruzeiro e faz hoje, o credencia a ser titular mesmo quando o Everton voltar. Rapaz. Mesmo quando o Everton voltar. Goleiro é momento, é ritmo de jogo e é o que o campo mostra. O campo mostra que o Carlos Miguel está e atingiu já dentro do Palmeiras um nível alto. A gente sabia do potencial, a gente sabia do que ele era, do que o Carlos Miguel, o potencial e o nível que o Carlos Miguel poderia atingir, e o Carlos Miguel atingiu. Faz mais um grande jogo, garante mais uma vez o resultado pro Palmeiras. O Everton é um grande ídolo, é um cara que tá preparado e se tiver como voltar, ele vai brigar pela posição. Mas eu acho que é momento, e o momento do Carlos Miguel é muito legal. Então qualquer uma das duas escolhas não seria nenhum absurdo. Eu acho que a brincadeira da torcida, principalmente do Corinthians referente ao Carlos Miguel, ela é saudável, faz parte. O torcedor tem que zoar mesmo, tem que tirar onda. Agora, o que não dá é pra gente sentar numa bancada séria pra falar de futebol com o microfone na mão e representando um monte de gente e ficar tratando como se o cara fosse culpado de 6 gols, que na verdade ele não teve nenhuma. Ou tratar como se o cara fosse um péssimo goleiro por 6 gols que ele tomou nos 2 jogos mais difíceis da temporada. Isso não dá. A gente precisa ser honesto com a realidade e fazer análise direta do que aconteceu. E a análise o Carlos Miguel não teve culpa, e quando ele pegou o ritmo de jogo, quando ele se sentiu confortável no gol do Palmeiras, ele garantiu pelo menos aí 4 pontos pro Palmeiras hoje e no jogo contra o Cruzeiro, e tá nitidamente mais tranquilo, né? No gol. Ó, tem enquete inclusive pra galera votar. Carlos Miguel deve continuar como titular após o retorno de Everton? Não 25%, sim 75%. É bem equilibrado, né, Mauro? Porque, assim, nessa temporada, eu acho que até diante de alguns resultados, como por exemplo, eliminação na Copa do Brasil, até mesmo o resultado no Campeonato Paulista, né, a perda do título para o Corinthians, o torcedor do Palmeiras, por vezes, tentava achar um culpado. E por vezes já foi o Everton, né, esse alvo do torcedor. Você tá com o Caio Capita? No retorno do Everton, se ele estiver bem, estiver apto, tem que ser o Carlos Miguel titular? Eu ainda acho que tem que ser o Everton, porque a condição do goleiro, e não é só o Everton, não só o Carlos Miguel, ela é muito única, né? É o cara que você não pode jogar com 2 goleiros. O Palmeiras tem 2 goleiros de alto nível, como o Everton, como o Carlos Miguel, no nível mais abaixo, mas muito eficiente, sempre Marcelo Lomba. Eu sou da tese de que o goleiro, quando sai por lesão e é o titular, ainda mais com a história que tem o Everton, para mim é o 4º melhor goleiro de um clube que tem São Marcos, que tem Leão e que tem Oberdan Catani, lembrando que a época de Oberdan é uma, do Leão é outra, e do Marcos e do Everton agora é completamente diferente. Eu entendo que esse goleiro tem, digamos, um lugar, se não cativo, um lugar para voltar na condição. O Carlos Miguel está muito bem.
Era um absurdo, como foi destacado por você, Vitor, pelo Caio Capita também aqui na TNT, dizer que, não, pô, todas as bolas que foram chutadas na estreia dele no Maracanã entraram. Não foi isso, mas uma foi do Pedro Caracara, outra do Arrascaeta Caracara e um pênalti, né? Então já começa por aí. Ele falhou numa série de bola, mas só. Depois, já contra a LDU naquele desastre em Quito, ele foi muito bem. Contra o Cruzeiro, evitou a derrota. Contra a LDU nos 4-0 não precisou fazer tanto. E hoje, no finalzinho do jogo, garantiu essa vitória, esse ótimo resultado do Palmeiras em Caxias. Então assim, o goleiro grande que ele é, a gente sabe, e também é um grande goleiro. Eu entendo que, voltando o Everton, dependendo do tempo de inatividade, claro, quem vai definir isso mais do que o Abel, que o João Martins, o Vitor Castanheira, são os dois excelentes preparadores do Palmeiras, o Rogerão, o Rogério Godoy e também o Thales Damasceno. Eles é que vão definir, mas claro, a palavra final é do Abel, mas é muito mais da preparação do goleiro, como a gente já não tem acesso ao time e aos goleiros também ao treinamento, aí é com eles. Tô vendo aqui no chat muita gente falando, né? Obviamente não só palmeirenses compartilhando aqui as suas respectivas opiniões, né? Mas muita gente falando sobre o Carlos Miguel ter essa continuidade, né? Mesmo que na possibilidade do Everton para entrar no gol do Palmeiras, né? Muita gente falando a respeito disso. Eu acho que essa decisão ela deve ser tomada dia 28 à noite de novembro. Ou no dia antes da final da Libertadores, o goleiro que estiver melhor que vá pro gol do Palmeiras. Eu acho que as atuações do Carlos Miguel, elas o credenciaram a disputa da vaga. Antes, quando o Carlos Miguel nem jogava, a gente falava, pô, quando o Everton voltar, ele vai ser titular, independente do que acontecer. A posição de goleiro, por ela ser única, por ela ser... ter que ter o ritmo de jogo pro cara entrar na disputa, eu acho que o Carlos Miguel, ele já olha pro Abel, pro Rogerão, pra toda a comissão e fala pros caras, rapaziada, pode contar comigo na final da Libertadores. Eu tô pronto pra jogar na final da Libertadores. E o Everton, mesma coisa, goleiro histórico do Palmeiras, um cara muito seguro. São dois perfis de goleiro completamente diferentes, né? O Carlos Miguel, ele é um cara menos técnico, muito mais milagreiro, de defesas difíceis. O Everton já é um cara muito mais seguro, que se posiciona melhor, que trabalha melhor com os pés do que o Carlos Miguel, que também é uma verdade, mas assim, são dois goleiros de altíssimo nível, inclusive a contratação do Carlos Miguel foi algo que eu bati palma, porque eu acho que o Marcelo Lomba não tinha condição de ser o goleiro titular do Palmeiras. Para ser reserva, tem algumas possibilidades, beleza, mas se acontecesse alguma coisa com o Everton, como aconteceu agora, teria que ter um goleiro de um nível acima. E assim, tem gente aqui, obviamente, que gosta da polêmica, né? E tem muita gente falando aqui sobre o gol do Felipe Anderson, né? Por exemplo, deixa eu pegar o comentário aqui do Fera da Bola. O Vinícius, ele manda aqui, ó. Vai dizer que no gol do Felipe Anderson não foi pênalti antes? Não vão falar nada disso? Então, pelo que a imagem que a gente viu da transmissão, a bola não toca no braço do Aníbal Moreno, né? Ela toca no peito e no ombro. Então, pelo que foi passado, pelo que a gente viu na transmissão, não foi pênalti. Aí na sequência do lance, acho que a galera do VAR viu a mesma coisa que a gente, saiu o gol do Felipe Anderson, que é, um golaço. Mas o torcedor tá na dele, né? Criar a resenha. E às vezes até a gente passando aqui a nossa visão, o cara pode mudar de opinião. Pode ter visto. Eu confesso no momento, depois revendo, não, né? Mas, de novo, e não é o caso desse torcedor especificamente, mas tem muitos. O torcedor tá ok. O que não pode é dirigente, não pode é treinador, não pode é jogador. Falar que tem sistema, que tem esquema, que é tudo contra todos, é sempre contra a gente. Ainda mais que normalmente quem fala que é sempre contra a gente são as equipes mais firmes, mais fortes e muitas vezes, se não mais ajudadas, quase que certamente as menos prejudicadas pelos tantos erros de arbitragem. Não quero dizer que tem esquema. É a pior arbitragem da história do futebol brasileiro e ninguém ajuda os árbitros, eles se ajudam ainda menos e os resultados a gente vê. Ô, Caio Capita, para fechar aqui também o seu último comentário, eu queria que você falasse em relação a Felipe Anderson, cara, porque para mim ele é um cara bem diferente e na opção do Abel Ferreira não foi titular contra a LDU, hoje entrou e fez um belo gol, né? Um golaço, né? Para você, ele, no seu 11 ideal do Palmeiras, ele é titular nessa equipe? Sim, no meus 11 ideal ele é titular, acho que no do Abel também. Se a final da Libertadores fosse amanhã, o Felipe Anderson seria titular do Palmeiras. A escolha pelo Sosa contra a LDU, acho que foi uma parada muito pontual, no sentido de intensidade, do que o Palmeiras precisava, que era fazer 4 gols para se classificar. Um sangue sul-americano na Libertadores, que também acho que é algo que faz diferença em alguns momentos. O Felipe, ele é um jogador mais racional, um cara mais técnico,
que dá a sua intensidade, mas é um cara diferente. Ele é especial tecnicamente, o Felipe Anderson. É um cara que é fundamental para esse time do Palmeiras. Ele ajuda demais o lateral esquerdo, hoje o GFT, mas geralmente o Piquerez. E é um cara que tem construído demais pro time. Ele é um cara muito coletivo. Felipe e Andréas, acho que são formiguinhas dentro do time do Palmeiras, fundamentais para a engrenagem, mas que não aparecem tanto, como Flaco, como Vitor, mas são caras muito importantes para fazer o Palmeiras jogar. Seguinte, vamos adiantar achando aqui o botão.